Olá, seja bem-vindo a mais um Dromos Talk. Sempre um programa para você com um bom conteúdo, um bate-papo com pessoas interessantíssimas ligadas à comunidade da nossa escola. É a melhor forma que você tem para conhecer o como nós pensamos em educação, como nós fazemos a escola. E por isso eu peço que você nos siga nas redes sociais. Entre lá no canal do YouTube e, sobretudo, faça a sua inscrição, curta, compartilhe, acione o sininho, que assim você vai conhecer as nossas novidades. E hoje, Rafael, quem está conosco? Olha, é um maravilhoso programa, tem um privilégio enorme de ter uma convidada especialíssima, atleta queridíssima, pessoa queridíssima na nossa cidade. Super respeitado na cidade. Sou muito, muito feliz. Temos aqui conosco hoje Rebeca Guzmão. Isso aí. Que maravilha, Rebeca. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente do Dromos Talk. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme. E estava ansiosa esperando. Falei, quando é que eu vou ter um convite para participar desse pódio muito bacana, que a gente escuta só as pessoas elogiarem, né, coisas positivas, e eu estava assim, Que bom. Tomara que um dia eu seja uma convidada deles. Que bom. A Rebeca inicia uma parceria agora com o Colégio Dromos. A gente vai tratar de um assunto aqui no programa e também na escola, que está muito, muito, muito dentro da nossa sociedade, que algumas pessoas gostam de não enxergar, né? Ele passa pela saúde mental, mas o que mais, assim, me admira na Rebeca é a superação. Rebeca, assim, eu tenho, assim, profunda admiração pela tua superação. Muito obrigada. Sabe? E muito respeito por esse traçado, né? E por você ter a coragem, né, de agora transformar essa questão, que foi a tua superação, numa ferramenta de ajuda às pessoas. Sobretudo no momento, não é, Rafael? Em que a gente está saindo da pandemia com as pessoas com doenças emocionais, com a saúde mental comprometida. E não só os adultos, né? As crianças também. E a gente tem falado inúmeras vezes pelas escolas, sabe, Rebeca, que nesse acolhimento do retorno da pandemia, era importante acolher do ponto de vista cognitivo, saber o que a pessoa perdeu, mas o mais importante era recuperar as perdas emocionais. Exatamente. Que a pandemia trouxe. Né? Então, que bom que você vai fazer esse trabalho com a gente lá, que a gente não vai esconder isso de ninguém, a gente tem pessoas que precisam dessa tua ajuda. Agora, a gente queria conhecer como é que é o teu trabalho, quer dizer, na realidade nós conhecemos, mas queria que você contasse para a nossa comunidade, né, como é, o que você já está fazendo, por exemplo. Eu tenho esse trabalho graças ao esporte. Eu acho que o esporte é a ferramenta em que mais a criança, o jovem, aprende a questão da superação, da frustração, do respeito, da disciplina. Porque a gente sabe que toda criança, não existe ser mais competitivo do que a criança. Então, é muito interessante, porque eu tenho um filhinho de 5 anos que a gente trabalha muito isso com ele, eles não aceitam perder. O aprender a perder para eles é muito difícil. E o esporte, ele ensina justamente essa questão da frustração. E o que a gente vê muito hoje nos jovens é essa falta de lidar com a frustração, de lidar com o não. E com a pandemia, então, parece que isso se aflorou mais, já era uma sensibilidade que eles tinham, e agora parece que eles ficaram muito mais sensíveis. E eu passei por um momento muito difícil na minha carreira, na minha vida. Eu sofri uma acusação de doping, onde foram 2 anos de guerras judiciais, onde eu provei a minha inocência, fui absolvida, mas infelizmente os danos também mentais, eles ficaram por um bom tempo. 2 anos e meio é muito tempo, muito tempo. E com isso veio uma depressão muito, muito forte, muito profunda, e eu cheguei ao fundo do poço. Então eu cheguei ao extremo. Graças a Deus eu tive a ajuda de pessoas, da minha família, de amigos, que me ajudaram a superar esse momento. E junto a isso veio aquela missão do céu, de ajudar pessoas que passassem por problemas parecidos com o meu, porque não é todo mundo que sabe lidar com a depressão. Eu falo isso, os meus pais são os maiores tesouros da minha vida, minha base, meu porto seguro, mas eles não sabiam lidar com a depressão, porque sempre me viu uma criança feliz, uma jovem alegre, sempre sorrindo, brincando, e de repente eu estava
deitada numa cama o tempo todo chorando, triste, definhando. Então, a família também precisa ser preparada. Só que a gente não tem esse suporte. A gente vê que é uma coisa que a gente tem falho hoje, realmente, dentro do sistema de saúde. E da sociedade também, né? A sociedade não acredita, né? É o preconceito. É preconceito. É preconceito. E é por isso que a gente tem aí um grupo onde a gente insiste que precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre depressão, nós precisamos falar sobre autoextermínio, porque aquilo que não é visto, que não é palpável, as pessoas não acreditam. Então a gente vê as pessoas mais velhas, quando a gente fala sobre depressão, elas não acreditam nisso porque elas não veem dados, pela questão de não poder ser divulgados, né? Só se a gente eu te falo porque na minha geração, a depressão era, assim, desculpa a expressão, uma frescura da pessoa, né? Na minha geração era assim que a gente aprendia, né? Quer dizer, uma pessoa fraca, que não sabia superar suas coisas, então então não era tratado como hoje, graças a Deus, a gente já tem estudos e o conhecimento está andando, a base científica, né, está caminhando, que a gente hoje pode discutir e aprender, né, e a respeitar isso como uma doença. Exatamente. Ela não é uma doença visível, de forma alguma. Ela não aparece na pele da gente. Né? De forma alguma. E ela, como qualquer outra doença, ela também é química, é uma falha química do nosso cérebro, né? Então, assim, as pessoas elas têm ainda um preconceito muito grande disso e falar disso. Em algumas instituições, instituições policiais militares, eles têm vergonha de falar porque eles são afastados da corporação e eles ficam piores ainda. Então, a gente realmente é uma luta muito grande, porque depois dessa pandemia, eu fiquei chocada com esse estudo que fizeram, mas 90% das pessoas no mundo hoje sofrem de algum problema relacionado a transtornos de saúde. 90%. Ou de ansiedade, ou de síndrome do pânico, ou de depressão, ou de bipolaridade. Então, hoje, realmente, a questão da saúde mental, ela pode se tornar uma próxima pandemia. A gente teve uma pandemia da Covid, pelo vírus, né? Pelo vírus, e após a gente vai ter as sequelas, e uma das sequelas que pode gerar um outro estado de realmente calamidade no mundo é a questão da saúde mental. Porque a gente vê que a cada 45 segundos uma pessoa tira a vida. Nossa. E o que você está falando é tão importante, tão verdadeiro. Ontem mesmo a gente tem um clipe educacional. A gente pega jornais de todo lugar do Brasil e a gente recebe, né, os recortes, tudo que fala sobre educação, e se atualiza por ali. Ontem mesmo saiu uma notícia. Eles fizeram uma pesquisa com os jovens, no caso, estado de São Paulo. Da rede pública, especificamente, né, foi feito. E aí constataram exatamente isso. Com a pandemia, os alunos ficaram em casa, as crianças ficaram em casa, os jovens ficaram em casa, e sem contato, sem relacionamento, sem esporte físico, né? Vamos falar como é que o esporte pode ser esse remédio, né, tão maravilhoso, agora fazendo um contraponto, né, esse estado difícil de coisas, como é que a gente também soluciona isso, mas constatou, né, a ansiedade, depressão elevadíssimo nos jovens, né, quer dizer, o jovem que, o adulto também não, mas o jovem que não tem que ser assim de jeito nenhum, né, vamos dizer assim, né, o jovem tem que viver a vida, se alegrar, experimentar coisas boas, e foi constatado isso, chegou ontem essa notícia pra gente, sabe? O impressionante é porque tem muitos que não externam. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Quando eu vou nas escolas públicas dar uma palestra, eu sempre peço, no final eu falo, olha, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, como eu conheço jovem, eu sei que eles não vão fazer na frente dos outros. Então eu sempre peço para eles escreverem no papelzinho, não precisam se identificar, se eles quiserem se identificar. Muitos me entregam só no final, entrega e sai correndo, né? Deixa. E os que entregam ali na hora, eu fiquei horrorizada quando eu lia as frases, muitos falando que tem depressão, mas que não tem a quem pedir ajuda,
muitos falando que sofreram violência doméstica dentro de casa, Na época da abuso pandemia? na época da pandemia. Muito, assim, a grande maioria falando que já pensou em tirar a própria vida. E eu recebo, sempre tem um ou dois na escola que falam assim: muito obrigada, hoje você me deu esperança e salvou minha vida, porque eu pensei em tirar minha vida hoje. Oh, meu Deus. Então, isso realmente mostra que precisa ser feito um trabalho, Sim. uma atenção, até mesmo com os próprios coordenadores, da própria direção da escola. Porque a gente volta àquela pergunta, a gente tem os nossos médicos, eles também precisam de suporte, porque na pandemia, imagina, o médico é acostumado a salvar vidas. Eles tiveram que escolher quem vivia e quem morria. Então, isso já é um desgaste emocional muito grande. E Uma violência para ele, exatamente, né? na profissão. Então, a frustração de você não conseguir salvar uma pessoa, de vez em quando, eles têm, uma vez ou outra, tudo bem, agora todos os dias, centenas de pessoas morrendo, a pessoa ela começa a realmente a colocar a capacidade dela em questão, né? Então, e quem cuida desses profissionais? E realmente eu vejo que se a gente não olhar para os nossos jovens agora, vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma geração de filhos indo embora antes dos pais. Muito triste isso. Isso é muito triste. E isso é uma coisa... o meu filho, durante a pandemia, ele na época estava com 3 para 4 anos, e eu via brincando, a gente mora em apartamento, brincando, e do nada ele vinha para mim: mamãe, tá vindo aquela dor, vontade de chorar, mamãe, me ajuda, me dá TT, me dá minha Priscila. Eu falei assim, gente, meu filho está com 3 anos, ele está tendo crise de pânico, de ansiedade, sabe? Na nossa escola, a gente teve criança que deixou de comer, crianças muito pequenas, que parou de comer, entende? Então, quando as pessoas dizem que isso não é real, porque não estão olhando, né, com o devido olhar para as suas próprias comunidades e para a sua própria dentro da sua casa. Exatamente. Né? Nós tivemos relatos de famílias que pediram: olha, posso levar meu filho até a escola, porque ele precisa brincar na escola, ele precisa, né? As crianças com laudo frequentaram a escola. Uhum. Eu abri a escola para as crianças com laudo, porque a gente dizia mais um clamor, Rebeca: gente, precisamos abrir a escola, não podemos deixar a escola fechada, né? A gente acusava não só a questão da doença, da saúde mental, como também do abuso, porque a gente conhecia que dentro da pandemia, no isolamento familiar, muitas crianças sofreram abuso, sofreram violência, entende? E a gente dizia: essas crianças precisam voltar, porque a escola é a segurança social. É a escola que dá essa segurança social. Ela cria um cinturão, né? E tem um compromisso, inclusive, que é por lei. Se você perceber uma criança sendo judiada, abusada, né? E ali a gente sabe que é o lugar das crianças, que é a questão social. E como a questão social trabalha e mexe com nossa saúde mental e emocional. Quer dizer, não existe o ser isolado, ele não vai ter problema. Pelo contrário, isolado, a isolação já dá problema. Entende? E a gente tem que, acho que é o primeiro passo, sabe, Rebeca? Eu não sei se você concorda, se você também concorda, Rafael. Acho que é primeiro olhar e admitir: isso sim está acontecendo. Exatamente. Né? Exatamente. A gente admitir essa questão é fundamental. E todas as vezes que eu converso com eles, depois eu falo para a coordenação, eu falo: gente, graças a Deus está fácil resolver o problema. Eles precisam de carinho, de toque humano, acolhimento, e deles escutarem de alguém que acredite neles, que eles vão alcançar, que eles vão superar. Porque eu falo para eles muito, eu falo: gente, vocês passaram por uma pandemia. Muito novos, né? Vocês vivenciaram o que nenhuma geração que daqui hoje vivenciou. Eu nunca vivenciei uma pandemia na idade de vocês. Seus pais. A gente ficou tão com aquela questão na pandemia, não pode abraçar, não pode. Aí, eu lembro que quando a escola do meu filho voltou, eu não mandei ele de volta, porque eu falei assim: gente, se meu filho cair,
alguém vai ter que pegar ele no colo, ele vai precisar de carinho. Você imagina meu filho precisando de colo, não pode ter o toque, não pode ter essa... Assim, ele vai ficar completamente traumatizado, Sim. ele vai perder essa coisa, porque se meu filho se machucar, se meu filho se sentir mal, ele vai precisar que seja de acolhimento. de acolhimento. As pessoas que faziam um contraponto, quando nós defendíamos o retorno, falavam isso, mas e a criança? Eu falei, meu filho, criança abraça criança, né? Quer dizer, essa é a razão. A gente está voltando porque a gente fez uma série de considerações e o risco da criança estar dentro da escola diminui do ponto de vista das consequências que serão muito maiores na questão da saúde, né? Da saúde mental das crianças, né? Sabe, Rebeca, eu tenho escutado muito sobre a questão da automutilação, o tanto que tem aumentado dentro das escolas, né? Públicas e particulares, a questão da automutilação. Isso é um sinal, não é? É um sinal, já é um sinal, porque a automutilação, a pessoa que tem ansiedade, a pessoa que tem depressão... Vamos voltar para o começo da resposta. A pessoa que sofre de síndrome do pânico, de ansiedade, de depressão, ela tem uma dor física, mas é uma dor física que ela não sabe de onde vem, ela sabe que não existe remédio que vai fazer aquela dor passar. Então ela começa a se machucar, ela começa primeiro a se arranhar, né? Depois ela começa a se cortar, para ver se aquela dor do corte, da ferida, desvia daquela dor, porque é uma dor muito, muito agoniante, é uma dor que te falta realmente ar, é uma dor que você tem vontade de rasgar o seu peito e tirar ela. Então, o fato de se cortar é para ver se aquele corte ali, a dor vai ser maior do que aquela, porque ela está vindo, ela sabe que aquilo ali ela pode tratar, é palpável. Por isso que começa, mas é um sinal que, na verdade, a automutilação ela já é um dos últimos sinais para a pessoa chegar a pensar no autoextermínio. Então, é por isso que a gente precisa atentar aos sinais antes disso. Tem pessoas que não transparecem. Então, não às vezes a pessoa está ali na escola, está mostrando que ela está bem, que ela está alegre, que ela está brincando, mas quando ela chega em casa, ela se isola no quarto e por dentro ela está querendo entender o que está acontecendo. Por isso, o diálogo com os pais, com a família, é muito importante para dizer, olha, como é que está os jovens, como é que está seu filho em casa? Ele está se isolando muito, ele está muito tempo trancado no quarto, ele está fazendo alguma atividade, ele está com algum comportamento diferente. Porque a pessoa, o jovem agressivo, ele não está com depressão. Aqueles que estão mais agressivos, eles não estão. Eles podem iniciar depois, mas eles não estão. Agora, aqueles que estão sofrendo a agressão, que estão sofrendo o isolamento, aquele que os amigos ficam fazendo bullying, esse sim a gente tem que ter atenção maior, realmente. Dentro da escola, sabe, Rebeca, a gente tem essas visões, né? Mas algumas vezes a gente não consegue fazer interferência pelo negacionismo da família. Exatamente. Né? Exatamente. Teve uma vez que eu estava conversando com uma amiga e a gente estava relembrando essa questão da escola, da diferença, né, dos jovens hoje, da nossa infância. E eu falava para ele, você lembra quando a gente voltava de férias, que a gente tinha que escrever uma redação sobre as férias? Sempre, né? Até na minha geração tinha que escrever redação. O que você fez as férias? Eu acho que as escolas poderiam fazer com todos os alunos como foi a pandemia, como foi passar pela pandemia, o que foi que elas sentiram, o que foi que aconteceu, como foi a mudança. Porque o escrever, principalmente quando a gente está com depressão, faz muito bem. É um ato bom. É um ato bom. E muitas vezes fala assim, olha, vocês vão escrever, não precisam se identificar. Se vocês acharem que vocês não querem se expor, não precisa. Pode escrever, mas vai reconhecer a letra. Faz assim, escreve em casa, imprime e traz, porque daí a gente vai ter uma noção. A gente tem ali realmente uma noção de como que eles estão se sentindo. Então, Rebeca, sabe que a escola é um termômetro da sociedade e do que está acontecendo no seio da família. Se tem alguma coisa torta na família, na sociedade, estoura na escola. A gente precisa realmente
entender essa questão dentro da casa, como é que estão as coisas. Porque os pais, hoje, não é só o homem que sai para trabalhar, a mulher também sai para trabalhar, porque precisa, é bom. E em muitas casas, em muitas famílias, a gente vê hoje só a presença da mãe dentro de casa. Os pais separaram, porque foi outra coisa que aconteceu na pandemia, foram a quantidade de divórcios que ocorreram durante essa pandemia. Então, acaba que a criança ela não tem mais aquela atenção, aquela questão do afeto, de acompanhar, do momento que ela precisa. A gente está sempre preocupado. Assim, o filho às vezes quer vir falar, não, peraí, que eu preciso terminar uma coisa. Não, peraí, meu filho, agora não. Não, peraí. Então, a gente está sempre, assim, realmente deixando para depois uma coisa que... Uma vida muito corrida, né? Exatamente, que é muito importante. E as mães têm, assim, as famílias têm sofrido com isso, porque elas vão perceber isso também depois que já está no... aconteceu, né? Que aconteceu. Então, eu realmente fico muito, muito triste, muito preocupada, porque está faltando essa questão humana, essa questão do se importar com o próximo, de se colocar. A gente se colocar na dor da outra pessoa outro, né? É muito importante para a gente compreender essa questão dos valores. Sim, é verdade. Eu ainda queria conversar com você primeiro sobre o seu livro. E aí? Mostra aí, Rafael. Lindíssimo aqui, Virada Olímpica. A carreira, a queda e a superação. Muito legal, né? Parabéns, viu, Rebeca? Parabéns. Todo mundo diz que a vida só se é completa quando se escreve um livro, né? Isso. E é engraçado porque eu escrevi esse livro em 2016. Ele foi lançado em 2016. Mas eu sempre falo que, como Deus me usa de instrumento, ele me preparou para isso, para o momento agora. Porque aí fala muito do momento em que eu tive depressão e como eu superei. Então, para os jovens também, para as pessoas, quando você está dentro da bolha da depressão, você acha que você não vai superar. Você acha que só você está passando por aquilo. E quando eles veem que alguém passou, quando você fala, nossa, mas é exatamente isso que eu sinto, eles começam a ter a esperança de que sair da bolha. Eles vão superar também. Quando eles não têm isso, a gente perde, a gente acha que é uma dor que não vai passar nunca, vai demorar anos. E está ali do seu lado acontecendo. Imagino muita coisa que você deve ter vivido, Rebeca, mas se você pudesse destacar, você já falou, claro que a gente já foi captando aqui algumas coisas, mas se você pudesse destacar como caminhos para essa superação. E aí eu quero até colocar isso de uma forma bem abrangente, não apenas uma superação de uma depressão, como a gente já constatou aqui, que é um quadro, é uma preocupação que a gente tem que ter um olhar que a gente, mais do que necessário nos tempos de hoje, mas também aquela pessoa que, de repente, tinha um determinado projeto, não aconteceu como ela gostaria, ou ela talvez não tenha um apoio que esperava ter, ou não tem as circunstâncias propícias que até seriam justas que tivesse, mas não tem. Eu acho que superação fala de tanta coisa, né? E você é um exemplo vivo dessa superação, né? Dessa virada olímpica. O que você destaca assim, que a gente pode falar e trazer também para a escola e para as famílias como chave para a gente superar, para a gente dar essa virada? Tem duas palavras que eu gosto muito de usar para as pessoas, que é a empatia e a resiliência. A gente saber sair de situações difíceis e usar aquela situação, uma coisa boa para um futuro, é difícil, mas ela te prepara depois para qualquer tipo de situação. Então, hoje, se eu tiver que recomeçar amanhã, eu vou recomeçar amanhã. Uau! Já está dentro de você. Já tá dentro. Foi com muito trabalho. Mas por quê? Porque eu sempre penso assim, eu já tenho um não, a prerrogativa do não, em tudo que eu for tentar, em cada porta que for bater, em cada pessoa que eu for conversar, eu já tenho. Se eu conseguir transformar isso por um sim, por uma oportunidade, eu já vou estar no lucro. Então, a gente partir daí, de que a gente só vai ter que convencer a pessoa do contrário, já é um desafio. E isso só depende da gente, só depende
questão da conquista. Tem muitas pessoas que quando me olham, acham que eu sou antipática, acham que eu sou uma pessoa fechada, que eu sou uma pessoa arrogante. E quando elas me conhecem, elas falam, nossa, Rebeca, eu tô até vergonha de falar, porque eu tinha uma outra impressão sua. Aí eu falo assim, mas o meu desafio é justamente esse com as pessoas. Uhum. Eu transformar aquele pensamento que elas têm sobre mim diferente. E na vida tudo isso é um projeto que, se não deu certo, pega o que foi bom, o que foi difícil do caminho para aquele projeto e começa outro. Ou então vai até o final e não desiste daquele projeto, porque só existe uma pessoa que realmente precisa acreditar no seu projeto. É você e mais uma pessoa. Então, se vai conversar com 1000 pessoas, com certeza uma ali vai acreditar. E se Deus estiver na história, já é a maioria. Aí já é fato. Se ele falar, não, continua, que você precisa aprender. Eu tô junto com vocês, então já somos a maioria, né? Já tem a maioria. E você tem eu sei que você tem uma visão que também de política pública, de investimento no esporte, como que cada real investido no esporte economiza tanto em termos de saúde, segurança. Bom, você vai falar melhor do que eu, evidentemente. Diz como é que essa visão, como é que a gente podemos ser mais inteligentes também na aplicação dos recursos públicos, visão enquanto sociedade, nas instituições. Eu falo que R$1 que a gente investe no esporte, a gente economiza 2 na educação, 3 na saúde, 4 na segurança pública. Porque o que acontece? Se a gente tem um problema, a gente tem a raiz do problema. O problema hoje na sociedade é a saúde e a segurança pública. É onde a gente fica vendo onde precisa ser mais investido. Inclusive, eles tiram recursos da educação para se colocar nessas faixas. Tudo bem, a gente precisa aumentar efetivo de policiais, a gente precisa aumentar o número de hospitais, de médicos. Só que ficar sempre... Isso é só uma bola de neve que vai aumentando se você não for na raiz. Como é que a gente resolve isso? Através da educação, e aí eu entro com o que eu mais acredito, que é o esporte. Porque se você está aqui ao mesmo tempo tratando a raiz, você com o tempo vai diminuir aqui, porque você está dando educação para as crianças, oportunidade do esporte, você está tirando elas da rua, da criminalidade, você está deixando elas mais saudáveis, inclusive para os próprios adultos mesmo, diminuindo a fila do SUS. A gente diminui o problema da questão de diabetes, de doença cardíaca, de problema de sedentarismo, de obesidade. E isso tudo é baseado... Foi feito um diagnóstico, foi na Colômbia e um bairro de Nova York, onde eles... Claro que isso é a longo prazo, por isso que eu falo que é a raiz do problema. Por 10 anos, eles focaram nas mães e nas crianças. Porque os homens da casa, ou eles já estavam na criminalidade, ou eles já tinham morrido. Então, eles acreditavam o quê? Que essas pessoas elas iriam perder a vida, seriam mortas, ou então elas iriam morrer por alguma causa um dia. E eles focaram na criança e na mãe, dando oportunidade das crianças fazerem esporte, cultura, música, artes, teatro. E na mãe, de empreender aquelas mães, de dar oficinas, de ensinar alguma coisa que conseguissem fazer com que aquelas mães mantessem o foco também nos filhos. Então, assim, eram 80% de taxa de homicídio que caiu para 2% em 10 anos, porque aquelas crianças cresceram. Uau! Muitas foram para a faculdade, muitas viraram atletas, muitas viraram artistas, tiveram a oportunidade de ir para fora. Então, assim, é um trabalho que a gente vê que dá certo. Porque o que o jovem e o que a criança precisa é dar oportunidade. Se a oportunidade que eles tiverem é de ir para o crime, eles vão para o crime. Se a oportunidade que eles tiverem é da escola, é do esporte, é de se manter ali focado o tempo todo, vai depender de quem chegar primeiro. Vai depender de quem chegar primeiro, exatamente. Ou crime, ou esporte. Exatamente, porque uma hora eles têm que escolher, eles são pressionados. Então,
E tem que ter a figura ali da família também, para ser mais linha dura, vamos colocar assim. A gente tinha programas, eu achava lindo aquele programa do esporte à meia-noite. Onde Era escolas... fantástico aquilo. Legal Tem razão, Rebeca. Então a gente precisa voltar com esses programas. As crianças, eu vejo que elas choram quando tiram delas o projeto do segundo tempo, do Forças no Esporte, onde elas, no turno ao contrário, elas estão praticando o esporte em algum lugar e elas têm alimentação. Quando entram nas férias, elas ficam completamente tristes, desorientadas. Os pais falam que ficam loucos porque eles não querem fazer nada. Então, eu vejo muito isso. Não é a questão, não é o imediatismo. Vamos testar aí por um ano. Não é daqui a um ano que isso vai dar certo. Não, claro manter. É uma visão de longo prazo. De longo prazo. Investimento. Porque não falta recurso. O que não falta no nosso país é recurso. Ele só é tudo uma questão de gestão desses recursos. É verdade. Em tudo, né? Em tudo. Perfeito. Que visão uma visão de longo prazo e com um investimento onde realmente tem que ser não na força política, né? Desejo político. No pós, né? Onde já aconteceu, onde já existe uma tragédia, mas na prevenção, e que aí depois lá na ponta nós temos uma outra realidade, né? Social, né? Fantástico. E eu adorei o seu casaco. Lindíssimo, né? Com as cores aí do nosso país, o casaco olímpico, né? Isso aqui é da seleção olímpica. E também de Brasília, né? Não deixa de ser a cor de Brasília, que a cor das bandeiras de Brasília é branca, verde e amarelo também. Verdade, só uma pergunta, você começou a nadar aqui no DEFE? No DEFE. Então a gente tem que lutar para reerguer esse DEFE. Nossa, eu brigo demais. Eu acho muito bacana que criaram aqui esse centro de entretenimento, mas nesse complexo aqui, né? Colocaram em cima de um complexo esportivo. Aí eu já fico os dois triste. podemos ter os dois, né? Poderíamos ter os dois, não precisa. A gente agora demoliram o Cláudio Coutinho e estavam querendo demolir a piscina de DEFE. Tanto que não, aqui não. Não tem nem sentido uma piscina dessa. Linda, maravilhosa. Agora eu vou te contar um segredo. Eu também aprendi a nadar no DEFE. Bacana, tá vendo? Eu acho que quem aqui de Brasília, todo mundo tem uma história com esse complexo. É verdade. Eu lembro que esse Mané Garrincha, quando a gente tinha aquele estádio que tinha a pista de atletismo em volta. Sim. O meu pai era o presidente da antiga Associação dos Usuários do DEFE, que era a UD. Então, meu pai deixava a gente aqui 7h30 da manhã e buscava a gente meio-dia. A gente ficava ali na piscina, fazia saltos ornamentais, ginástica olímpica, subia aqui para o estádio para fazer judô, para fazer karatê, descia para as quadras para fazer tênis, para fazer basquete. Ou seja, funciona, né? Funciona. Como é que a gente faz aqui? Deixa para a nossa comunidade, como a gente te encontra nas redes sociais? É facinho, só botar o Rebeca Guzmão Oficial, que já vai aparecer lá, o pessoal jovem já sabe, eu sou verificada, que a primeira coisa que eles perguntam é: você é verificada? Sou verificada. E no Facebook também é Rebeca Guzmão, também tem um selinho. Só o Twitter que é o Beca Guzmão, mas o Instagram ali e o Facebook. Acha facinho. E o livro? Pelo causar aí, né? Inveja aqui está em casa, mas eu já ganhei aqui o meu, né? Estou super, super ansioso para ler o livro. E o Rafael lê mesmo, viu, Rebeca? Eu leio. Bacana, depois vai me dizer o que achou. Eu quero toda a mensagem dele, eu quero para dentro aqui, do meu coração, viu? E também quem pode também, quer ler o livro, consegue também ir por meio dos seus canais? O livro, acha em alguns lugares, assim, até mesmo, acho que em sites usados, tem alguns, porque ele realmente, os últimos 1000 livros estão comigo. Eles estão comigo. Então pode pela rede social te localizar e adquirir o livro. Pode. Na verdade, esse livro eu até nem esses que estão comigo eu nem vendo, porque tem tanta gente precisando. Presente, pessoal. Tem tanta gente precisando, né, querendo ler. Eu até brinco, eu falo: olha, então, mas você lê, você passa, não guarda que você lê. Eu vou fazer isso, eu vou ler, e quem for do Dromos, né? A gente pode deixar na biblioteca do Dromos. Depois que eu ler tudo, pode deixar disponível também, pode ler também, com essa mensagem também, com essa missão de transmitir para passar, né? Não pode ser guardado. Nós temos uma biblioteca que é muito movimentada lá, sabe?
Ai, que bacana. Você tem uma ideia, no primeiro semestre a gente conseguiu que as crianças do infantil e do Fundamental 1 lessem mais do que 1000 livros. Olha, que legal. Nosso projeto chama Bom Leitor. Bom Leitor. Elas juntas, sabe? É muito interessante. Eles leram mais de 1000 livros. E eles levaram, agora vamos ver como vai ser o retorno, né? E eles levaram bastante livros para as férias, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E nós vamos ter a Rebeca, já contando aqui contigo, viu, Rebeca? Com certeza, pode contar. Vamos ter a Rebeca lá conversando também, né, com os jovens. E isso vai ser um momento maravilhoso, né? Eu conto e agradeço já de antemão. Claro, com certeza. E vai ser uma honra para a gente, tá? Ter você lá conversando, transmitindo essa mensagem, que você tem uma mensagem viva em você. E a gente quer muito, muito, muito que eles recebam isso lá. Não pode contar. Eu falei, eu estou aqui para somar. Muito obrigada. Aqui para somar. E pode contar sempre comigo mesmo. Obrigado. Vamos estar de portas abertas, viu? Para te ajudar também nos seus projetos, né? Obrigada. A gente tem essa visão de ter uma parceria de ajudar a escola pública. Ah, ótimo, isso é ótimo. A gente tem trabalhos específicos para isso, que a gente nem divulga, mas temos. E vai ser sempre muito bom te receber lá, até para te ajudar nos seus projetos. Muito obrigada pela presença, querida. Muito obrigada mesmo. Se quiser deixar uma última mensagem pro nosso público. Deixar um beijo, um abraço, dizer que quando vocês acharem que vocês estão sozinhos, lembrem que vocês não estão. Logo ali do lado, pode ir ali na rede social, a gente tem o Clube da Insônia, que é 24 horas. Uau. E entre em contato. Se você não está achando alguém do seu lado te ajudando, você pode ter certeza que de longe vocês vão ter alguém perto ajudando vocês. Que bom. Que maravilha. Muito obrigado, Rebeca. Obrigada. Professora Amable, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou. Continue conosco, Dromos Talk, compartilhe. Que mensagem maravilhosa nesse episódio de hoje. Vale a pena. Continuamos juntos.